Amém? Vamos se pôr de pé, fazer uma oração, agradecer a Deus por esse dia chuvoso e maravilhoso aí, né? Nós estamos aqui para aprender algo de Deus, amém? Obrigado, Senhor, por mais um domingo, Senhor Jesus, que nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender da Tua palavra. Traz, Senhor Jesus, para essa classe, Senhor, traz para as nossas vidas a clareza da Tua palavra, Senhor Jesus. Traz, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, Senhor Jesus, entendimento, Senhor. Tira, Senhor Jesus, qualquer palavra distorcida nos nossos ouvidos. Tira qualquer, Senhor Jesus, entendimento distorcido da Tua palavra. Nós queremos aprender genuinamente, Senhor Jesus, o Teu ensino correto aos nossos corações, Senhor. Traz, Jesus, para essas vidas, Senhor Jesus, que aqui que estão chegando, Senhor Jesus, o Teu melhor, Senhor Jesus. Conduz as nossas vidas, Senhor. Conduz, Senhor Jesus, o nosso dia de domingo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Agradecido a Deus aí, já pode se assentar. E vamos abrir lá Gênesis 4, onde nós paramos. Eu deixei uma pergunta. Quem arrisca aí responder lá para mim? Com quem casou-se Caim? Com quem casou-se a descendência aí de Adão? Alguém arrisca aí me responder essa pergunta? Fala lá, pode falar. Na pesquisa lá que o Mano pesquisou, né, tá vendo? Pode ser uma irmã, ou uma sobrinha, ou uma parente distante. Aí, ó, corretíssimo. Tá correto, ele casou-se com a partir do irmão, da irmã dele, né, no caso. Eles casaram, porque eles casavam-se, né? É questão daquela que você falou, né? Que é o tempo, né? Isso. É o mesmo tempo, determinado tempo. Passou anos, aí foi tendo um filho, tendo um neto. Claro, daí talvez uma prima, talvez uma bisneta, uma neta, né? Lá é a descendência deles ali. Estavam se multiplicando. Aquela época vivia-se muito mais, então tinham-se muitos filhos e filhas. Vamos lembrar de novo, o que é relatado na Bíblia são os principais, né? Parte um pouquinho da descendência e dos primogênitos homens, mas vocês vão ver mais para frente que são mencionadas até mulheres que nasceram, certo? Vai ser mencionado aí, nasceu, né? Teve 2 filhas, teve uma filha, vai dar o nome delas, entendeu? Por quê? Porque foi importante para o momento, para a história, e foi importante o registro de tal situação, de tal nascimento, certo? E aí nós vemos claramente que eles se casaram aí talvez com a sua irmã ou parentesco seu, né? Próximo, né? Amém? Isso ainda era aceito por Deus, vamos entender isso. Dentro daquela lei, daquela multiplicação do início da humanidade, era aceito. Hoje, o que acontece hoje se você casar com, por exemplo, com um irmão, alguém da tua linhagem, primo, prima, o que acontece? Vai haver um defeito genético. Por quê? Porque nós nos corrompemos desde o jardim até a nossa data de hoje. A humanidade ela é corrompida. Então ela estava muito próxima de Deus, muito influenciada por Deus. Então não havia, talvez, esse é um dos motivos que não havia esse defeito genético. Mas a genética humana ela vem se deformando, até mesmo pelo que nós se alimentamos, até mesmo pelo que nós bebemos dia a dia. O nosso alimento ele já não é mais um alimento, né, limpo, um alimento puro. Então, devido a essa decadência genética, hoje é muito mais complicado você ter, né, uma proximidade aí com um primo próximo, alguma coisa, você já vai ter problema genético. Beleza? Essa questão aí, ela dá uma clareza, né? Ela abre um pouquinho a mente e você passa a entender por que não tinha os problemas genéticos da época, né? Até mesmo porque era autorizado por Deus na época. Amém? Vamos pular ali para o capítulo 4, não, estamos no 4, vamos pular para o verso 19. Nós estamos pulando ali um pouquinho ali, 16, 17, né? Vai ter ali já uma certa descendência, né? Umas linhagens ali.
Não vamos abordar isso porque não está dentro da linha do que nós vamos abordar aqui, mas eu gostaria de puxar ali o verso 19 para ter uma menção ali. Ali começa, irmãos, uma certa ato de poligamia, né? Veja lá, olha, Lameque tomou para si 2 esposas, né? E ali vai dar o nome delas, né? Ada e a outra era Zilá, certo? Desde o início da humanidade não era autorizado, Deus não aprovava. Mas teve homens usados por Deus que teve várias mulheres e concubinas e tudo mais? Teve, claro, você vai ver isso. E eles eram abençoados por Deus, mas não era autorizado. Não é porque a Bíblia registrou, a Bíblia colocou lá dentro dos escritos, né, da influência daquilo que é trazido de Deus para nós, é que nós vamos praticar. O relato bíblico traz muito também história, traz muito os relatos para deixar registrado. A Bíblia é uma comunicação de Deus para com o homem. Então você vai ver muito ato de Deus e também muito ato dos homens, certo? Por isso que as pessoas cometem seus erros, a Bíblia descreve elas. Como Coré, né? Não viu o que Coré fez lá contra um escolhido de Deus? O que aconteceu? A terra abriu e engoliu ele e parte da família dele, certo? Então você vai ver muito relato assim, de coisas erradas acontecendo, não quer dizer que é aprovado por Deus. Então nós vemos aí o início já da poligamia. E notem, irmãos, que está dentro da linhagem de Caim. Se vocês verem, mais para frente nós vamos abordar outras questões, nós vamos entender por que essa linhagem vem, né, corrompida, ela vem praticando essa impiedade, né, sendo ímpia, né. A impiedade do seu coração se destaca mais no verso 24. Pula lá no verso 24 lá para vocês verem. Olha que diz lá, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Olha só, ele praticou o quê? Esse Lameque, ele matou 2 pessoas, né? E ele fez um comparativo. Se 7 eram mortos para quem matasse Caim, né? Se alguém me matar, 77 vezes, né, será cobrado. 77 vidas, né, no lugar. Há uma confusão aí, por quê? Porque ele praticou um ato contra os seus, né, contra os seus próximos. Ato esse muito sem motivo, né? Você vai ver no relato bíblico, quem está lendo, eu preciso que vocês leiam todo dia, porque é necessário pelo menos ler a parte que nós estamos abordando, para que vocês tenham conteúdo, para que vocês tenham perguntas a fazer, para que vocês possam estar conhecendo, porque eu não vou abordar versículo a versículo, senão nós vamos ler a Bíblia aqui e comentar aqui, ela vai se arrastar muito. Assim já vai devagar. Imagine se a gente fosse abordar versículo a versículo. Então eu preciso que vocês leiam. Então vocês vão ver ali que o porquê que ele matou esses 2. Olha, irmão, o coração dele. Olha o quanto este homem ele estava distante da vontade de Deus, né? Nós começamos a ver que dentro da linhagem de Caim, eles estavam, os familiares de Caim estavam se afastando de Deus. Há um comparativo disso. Salva um, salva outro, que você vai ver durante a história, durante a nossa abordagem, mas entenda que essa linhagem ela estava se afastando de Deus, né? Quero ressaltar outro ponto aqui, ó. Por que das altas idades? Vocês sabem responder? Alguma teoria que vocês tenham ouvido, né? Alguma coisa que vocês já tenham? Não, já passei por isso, já estudei isso aí, já sei por quê. Sabe me responder por que as altas idades? Uma teoria, alguma coisa? Não? Querem saber? Querem saber, igreja? Querem, né? Com certeza, né? Primeiro, para registro histórico.
Não havia escrita na época, entenda isso, né? A escrita ela foi partir logo mais para próximo lá de Moisés, né? Foi Moisés que subiu no Monte Sinai e recebeu a instrução de Deus, né? Então, mais próximo do povo egípcio. Aqui ainda não existia o povo egípcio, né? O povo egípcio vai sair, se eu não me engano, da linhagem de Caim, mas bem mais lá longe dele, certo? Aí que vai sair o povo egípcio. Esse povo é que tem, né? Pratica a escritura, começa a usar. Pode ver que se você for estudar antropologia, aí você vai ver que os registros de deixar escrita, de deixar alguma coisa, né? Era hierógrafo, né? Algo muito antigo, daí foi se atualizando, foi vindo para a escrita, foi sendo usada a escrita que nós usamos hoje, né? Então, ela foi se desenvolver lá muito próximo de Moisés. Então, por que as altas idades? Primeiro, Adão teve uma influência muito próxima de Deus, né? E com isso, a física humana ela é diferenciada, certo? Com o passar do tempo, né, vai ficando mais distante. Pode ver, você vai notar um comparativo que conforme o tempo passa, vai se vivendo menos. Se não me engano, Noé viveu, quem lembra lá Noé? 800 alguma coisa, 600 alguma coisa, né? Eu não vou arriscar exatamente, mas ele já viveu menos, né? Noé? 900 alguma coisa, né? 950? Viveu bastante. Então, você vai notar que vai caindo. Aí você vai ver que alguns homens lá mais citados na Bíblia vão viver 100 e poucos anos, aí vai ficando muito perto de 100, depois você vai vendo que já não passa mais de 100, né? Vai notar esse comparativo. Ou seja, quanto mais longe fica de Adão, que teve um contato mais direto com Deus, vou dizer fisicamente isso daí, gente, certo? Adão teve um contato praticamente físico, porque ele estava dentro do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era a casa, era a mão de Deus, era a influência de Deus direta com o homem, certo? Tanto é que foi feita uma casa, né? O jardim ele era a casa de Adão e Eva, né? Ele era a residência dos dois. Então, afastou-se da árvore da vida lá, né? Que tem, né? Que viver para sempre, ele foi proibido de comer e tal. Então, e assim vai ficando a linhagem menor. Isso aconteceu e é bem-vindo por quê? Porque ele se preservou a historicidade. Como eu não tenho escrita, como é que eu vou passar para vocês, né? Como é que eu vou passar para alguém, para um filho meu, uma história, né, da minha família? Ó, por exemplo, não tenho escrita, não sei ler, não sei escrever e tal. O que eu vou passar? É oral. Isso, se você vê lá também, já mostrei já aquela tabelinha para vocês no início, na primeira aula, aparece na segunda, certo? Que você vai ver que tem uma ligação direta de Adão com Noé, depois de Noé com... Quem que escreve lá? Quem que escreve a Bíblia lá? Quem que traz a palavra já escrita para nós? Moisés. Você vai ver que a linhagem ela ficou bem curta. Então, a veracidade dos fatos ela é grande, certo? Então é com isso que se tem essas altas idades. Não é assim, vamos dizer assim, nossa, a Bíblia conta isso, não. Nós, como estudiosos da Bíblia, nós desenvolvemos raciocínios lógicos para começar a responder as perguntas qual nós buscamos na Bíblia, certo? E esse é um raciocínio bem lógico, né? Podemos deixar bem evidente que provavelmente por isso era conservado as grandes idades. Diga lá, Vitor. Será que se eles sabiam realmente a idade do tempo que eles viveram ou isso só foi revelado a Moisés? Porque se ainda não existia esse tipo de escrito, essas coisas veio vir com Moisés, depois que ele subiu ao monte, será que quem viveu antes disso sabia a idade que viveu? Sabia, porque existia as luas... Isso, tinha a marca do tempo ainda. Uhum. Desde Adão, né? Tinha esse registro de tempo. De rotação de sol.
porque, né, escurecia, amanhecia, dia, né, passava a semana, né, Deus fez o mundo, né, em 6 dias, no 7º descansou, tinha todo esse registro, né. Então, eu só acredito assim que alguma coisa mais de Deus para com o homem, né, ela já foi revelada lá no Monte Sinai. Muita coisa, muito do que Deus queria transmitir, né? Porque ele não levou Moisés até o Monte Sinai lá apenas para... E outra coisa, eu estava aprendendo hoje de manhã ainda. Não foi colocado Moisés e Deus está aqui ditando e Moisés escrevendo, entendam isso, certo? Entendam isso. Deus não ditou a Bíblia, a Torá, esse que Moisés escreveu lá no Monte Sinai, não. Isso é um contato de Deus com a humanidade, inspiração que fala, certo? Quando um artista ele é inspirado a pintar uma obra de arte, o que inspira ele? Natureza. O que inspira ele? A humanidade. O que inspira ele? A beleza de uma mulher. O que inspira ele, né? Alguma coisa inspirou ele, ele fez uma obra magnífica, né? Assim é o homem. Ele foi inspirado lá no Monte Sinai a redigir o que Deus estava transmitindo para ele, certo? Não é ditado, certo? Por isso que você vai ver aqui que dentro da palavra de Deus tem muitas figuras e linguagens diferentes, tem muita, que a gente fala da escrita diferenciado, nossa, mas olha os termos que era usado aqui, olha os termos que é usado ali, diferentes épocas, diferentes nações, diferentes... Por isso que são, parece que mais de 40, né, autores que redigiram, né, que escreveram a Bíblia, mais de 40 autores num mesmo livro, né, contando a história, a humanidade, o contato da humanidade com Deus. Amém? 5, vamos pular lá para o 5, fechou o capítulo 4, vamos pular lá para o 5, de 1 a 28, nós vamos ver a descendência de Adão, certo? Irmão, vou perguntar sério, vocês leram isso? Mais ou menos, já tinham lido, né? Certo? Então vocês vão ver aí que vai falar muito, gerou, né? E viveu tantos anos, né? Não vamos abordar isso, certo? Talvez, se a igreja tiver vontade, nós vamos abrir, né, um estudo a respeito, por exemplo, eu queria estudar mais a respeito de descendência, né, dessa genealogia. Nós podemos abrir um estudo extra, não vamos influenciar esse, certo? Quem quer conhecer mais, sugere, e nós vamos abrir as salas e vamos fazendo mais, estudando mais, certo? Tudo depende de vocês, certo? Eu estou estudando. Basta vocês quererem, a gente estuda junto, amém? Então daí se quiserem a gente pode abordar a genealogia, daí a gente vai olhando desde Adão para começar a entender. Irmãos, particularmente, eu só compreendo tendo uma visão meio que desenhada, talvez um gabarito, talvez alguma coisa que me mostre assim, num plano geral, né? Vocês já viram aquelas árvores genealógicas que faz assim, né? Coloca o nome do pai, da mãe, daí do pai e da mãe sai, né? Vai tendo aquela ramificação. Eu só entendo assim. Então eu estou estudando, eu estava olhando um pouquinho de Adão para cá para poder entender, e eu consegui entender assim. Lendo eu não consigo. Eu até leio, mas eu não consigo. Eu leio porque a gente tem que ler, a gente tem que desenvolver essa área na vida da gente. Porque hoje em dia a tecnologia está roubando muito, né? A gente roubando muito tempo da gente, e a gente passa a deixar um pouco de lado o que é simples e o que é mais vivo, certo? Então vamos pular até o 28, não é necessário a gente ler, e vamos abordar em diante. Para responder a pergunta da questão do tempo de quem casou, né, que você estava falando ali. Pode falar, pastor. A gente vai no verso 4 do capítulo 5, né, dizendo, depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Aqui diz, né, a questão que não fala do tempo ali, né, da geração, né, dos filhos de Adão. Então aqui é claro que ele gerou outros filhos e filhas. Né?
Isso. Ou seja, como a Bíblia não determina tempo, é a questão do casamento, né? Que tiveram esses filhos e filhas que ela não teve. Aham, positivo. É toda questão de ler mesmo, tá vendo? E tem a data também que ele viveu, 930 anos. Olha. Uhum. O versículo seguinte que eu Então consegue ter uma compreensão quando a gente está, né, um pouquinho adiantado, lendo ali, vislumbrando o que está acontecendo. E o incrível é que Deus conta uma idade até ele formar família. Depois que ele forma a família, Deus dá continuidade do quanto ele viveu. Ou seja, como se Deus está dizendo, até aqui, sem a família ele viveu tanto, mas a partir daqui ele viveu mais anos. Então, Isso. a importância que Deus foca mesmo nas entrelinhas, a importância da família, do casamento e da descendência. Muito importante. Uhum. Esses mencionados temos que entender também que nessa genealogia você tem que entender que gerou filhos e filhas, né? Não é só os mencionados, não é só o que saiu o nome, né, que foi gerado, não. E também não é só nomes de homens. Vamos ver mais para frente que vai ser mencionado nomes de nascimento de mulheres, certo? E a gente vai ver isso daí mais para frente. Vamos lá para o verso 29 do capítulo 5 ainda, que diz assim: pôs o nome de Noé, dizendo, daí nós vamos ver o relato do nascimento de Noé, né? Certo? E se vocês verem ali, de 29 a 32, olha o que é citado. É mencionado que por Noé, através de Noé, né, eles iam ter consolo, iam ter descanso, certo? Note que isso, irmãos, não está por acaso, ele não foi mencionado por acaso. Quer ver? Está onde lá? Todos os dias. Qual o versículo? 29, né? Olha lá, diz assim: pois o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, certo? Olha a citação. Então, dará consolo, dará descanso. Descanso do quê? Né? Aí já é uma pequena menção de que um homem, né? Olha a referência, irmãos, entendam bem a referência a respeito do nome. O nome também quer dizer muito, né? Às vezes você olha assim, nossa, o nome Noé quer dizer o quê? Né? Foi posto o nome já por causa disso, que sentiu, né? A mãe, o pai, ali os genitores, eles sentiram, né, que haveria descanso, haveria consolo. Então o nome é relacionado muito ao que vem para frente, entendeu? E já estava sendo mencionado aí que ia começar uma geração de obediência a Deus. Uma geração que começa a olhar para Deus, começa a ver a importância de conservar, né, valores espirituais, valores de contato com o Criador, que o homem já vem perdendo desde o início. Desde o início o homem já vem perdendo esse contato. Tudo, irmãos, tudo. Se vocês olharem para fora, tudo vai influenciar você a esquecer mais de Deus e viver mais a sua vida, né? Quem não quer viajar, quem não quer ter seu bom status financeiro, seu bom status, né, visual, rede social, tudo influencia. Tudo influencia. Equilibrar isso hoje, né, e não deixar se levar, né, por esses momentos, é que nos faz estarmos próximos de Deus, né? O cristão, o crente, né, o protestante é muito mencionado como aquele que sempre pisa mais, né, a favor de obedecer, a favor de compreender, a favor de aprender da palavra, né? Você pode ver, em qualquer outra denominação, nós vamos ser vistos como aquele que tem mais sede de aprender. Por quê? Porque é esse caminho. É esse caminho que nós temos que trilhar, é esse caminho que nós temos que perdurar, mostrar para os nossos filhos, olha, é importante vocês manterem, né, essa relação com Deus, essa proximidade com Deus. E aqui foi visto isso já no início, né, quando foi mencionado consolo, descanso, né, amém? Os filhos de Noé, né? Mais para diante você vê ali, ó, que foi 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Irmãos, eu estou tendo
eu estou tendo um nível assim, até bacana de estudo, porque eu estou acompanhando também um canal de um rabino, né, muito inteligente, e ele traz, nossa, tudo que ele vai mencionar, ele menciona, ele fala o português, né, mas daí já fala também na sequência o hebraico ali, para você ter aquele comparativo, ter aquela menção, né, de pronúncias, né, e é muito importante isso. Por quê? Porque é a raiz do nosso estudo, né? Quanto mais próximo do original, melhor, né? Salvo que você tem que filtrar muita coisa, porque eles são pessoas muito estudiosas, então vem uma linhagem assim, vem um conceito assim muito grande. Então, né, para se embasar um pouco, a gente tem que, né, olhar para o que é essencial, o que eu quero transmitir para o povo, o que é a essência do nosso estudo, né? Não cavar fundo, mas dar primeiro um panorama, né, claro, vivo da Bíblia, para que, por exemplo, ano que vem, né, você vai ter um propósito lá, ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira, ano que vem, né, pegar um programa bíblico, um programa para ler ela diariamente, e aí você começa a ler e ter entendimento, e aí já você não tem mais a necessidade de apenas alguém estar comunicando para você. Através da palavra e do teu entendimento prévio, você passa a ter entendimento da palavra, porque Deus vai revelando a você também. Consegue compreender isso? Então, muito da Bíblia é o contato. Muito do entendimento da palavra é o contato teu diário com a palavra. Se não tiver, não adianta fazer curso atrás de curso, que vai ser apenas teologia. Apenas isso. E aqui o nosso fundamento aqui não é um fundamento muito teológico. É o fundamento mais para você compreender o que Deus realmente quer transmitir através da palavra. Amém? Tá claro aí, irmãos? Quer fazer alguma ressalta aí de alguma situação, alguma... Hã? Amém? Continuemos então. Né? Acabado aí a respeito de Moisés, a respeito daquele que vinha trazer, né, o descanso aí, nós temos... O capítulo 6, o verso 2, olha o que diz lá: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhes agradavam. Amém? Ainda bem que nós temos meia hora ainda para terminar, que isso aqui vai dar discussão braba, né? Hã? Quem é as filhas dos homens? Ah, não, nem fiz ideia, irmão. Eu tenho que entender quem que é? Tem que entender sim. Se você leu, a dúvida já instalou na tua cabeça. Tenho certeza. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Quem são os filhos de Deus? Ninguém arrisca falar aí? Os filhos de Deus aqui, Eu aprendi no estudo que seriam os anjos. Uhum. Que se relacionaram com as mulheres daqui da terra e criaram os Nélfins, que eram gigantes. Essa foi uma teoria que eu aprendi. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu também passei por essa. Passou por essa Passei. também. Tem que cavar fundo. Sim. Quem mais arrisca aí? Quem que é os filhos de Deus? Filhos dos homens, então, quem que é? Quem que é os filhos dos homens, igreja? É o inverso? É o inverso daí? Se um era anjo, o outro é a humanidade, é isso? Não! Vou dizer que não. Certo? Passei, Vitor, são teorias, não está errado porque não vai influenciar na tua crença, não vai influenciar da forma que você serve a Deus, não vai, porque foi um relato, né? Aconteceu. Se aconteceu dos anjos, né, tomar mulheres humanas de homens, né, físicas, e nascer tais criaturas, não vai influenciar. Mas nós vamos abordar porque é bom a gente compreender, né, qual que é a que mais se encaixa, certo? Dentro do que Vitor falou, você vai ver
lá em, se não me engano, em 1 João, a respeito de anjos, né? Que Jesus foi pregar aos anjos, né? Que estavam encarcerados. Você vai ver dentro dessa linha aí esse tipo de confirmação, talvez esses anjos, né? Que saíram do seu estado original, como foi dito também lá para frente, você vai ver isso tudo, né? Alguns trechos vão dar indício de que realmente foram anjos, né? Que se materializaram, né? Carnalmente e puderam ter relações com essas mulheres. Mas por que não? Porque que eu vi dentro de uma outra linha que mais se encaixa o seguinte: a língua hebraica ela era muito pobre, muito. Se você tiver ideia assim, por exemplo, eu vou dizer um número aproximado, mas não é bem isso. Eu não consigo guardar número, mas eu entendi que, por exemplo, se a língua hebraica tinha 7.000 palavras para definir tudo que está à volta deles, né? É como um dicionário. Você pega um dicionário hoje tem quantas palavras, né? A língua portuguesa. Aí você vai, as palavras que vão definindo, seus contextos, tudo, dando realmente clareza daquilo que está sendo relatado. Se, por exemplo, na língua hebraica existisse 7.000 palavras, a língua portuguesa existia 700.000. Então é um número muito diferente uma da outra. Muito longe. A língua portuguesa tinha muito mais palavras para definir. Dentro da tradução a mais próxima tinha que ser filhos dos homens e filhos de Deus. O que era relatado como filhos de Deus na palavra? Você vai ver confirmações para frente. Eu vou até deixar os links, vou até jogar lá. Não trouxe aqui porque não dá para abordar tudo isso, certo? De uma vez só. Mas eu vou deixar lá para vocês, dentro do nosso grupo, os links que vai confirmar tudo, os números exatos, certo? Das diferenças de palavra, tudo, certo? Mas o que nós temos que entender é que quando era falado filhos de Deus, se relacionava aos homens que tinham a linhagem que serviam a Deus, que olhavam mais para Deus, que olhavam mais para a criação, mais para o espiritual, certo? E quando você fala filho dos homens, que é o inverso, o que é? É a linhagem que olha mais para o mundo, olha mais para o físico, olha mais para que a gente vive tudo hoje, entendeu? É o agora, é prazer carnal e assim vai para frente, né? Conquista, reinos, tudo. Então, essa separação se dá assim. Por isso que você vai ver filhos de Deus e filhos dos homens. Ah, mas lá quando Jó é tentado lá, fala de uma reunião e filhos de Deus lá, né? Que Deus estava reunido com os filhos de Deus lá era anjos. Lá era anjos. Mas por quê? Porque a língua ela é pobre. A língua ela era pobre na época. Ela não conseguia definir isso numa separação, né, justa, certo? Então quando ela lá você vai ver claramente que era anjos. Por quê? Porque era Deus. E quem que chega? Satanás. E aí ele pergunta, né? Ela estava rodeando a terra. Então estava fora. Estava fora do contexto físico. Aqui nós estamos no contexto físico. Contexto físico é o quê? O que acontece? Filhos de Deus. Nota-se que a linhagem de Sete é os filhos de Deus. E as filhas dos homens é a linhagem de Caim. Certo? Ah, mas existia só essas duas linhagens? Não. A Bíblia vai contar que nasceu filhos e filhas, né? De Adão e Eva. Então tinha muitas outras linhagens. Mas as linhagens que entraram na história foram essas. Então foi relatado lá. Filhas dos homens e as filhas de Deus. Certo? Os filhos de Deus. Por isso essa diferença. Ou seja, a descendência, aquela linhagem de Sete que obedecia a Deus, que olhava mais para a palavra, começou a se misturar. Eu vou falar o português bem chulo aqui. Misturar com as moças belas de Caim, né? Deviam ser moças muito belas, porque para a Bíblia relatar, né, essa beleza, dizer, né, que visto que elas eram belas, né? Não foi apenas eles tomaram para si mulheres, ele relatou que eram belas, é sinal que eram realmente formosas. Então nós entendemos o quê? Que houve uma mistura de povo. E você vai ver mais para frente, nós vamos
abordar, você que já leu, você que já puxou temas aí para estudar, você vai ver que tem muito esse confronto assim, ó, de mistura de povos. E é interessante você falar isso, eu concordo plenamente com sua linha, porque existe uma citação, não me recordo agora, sobre Tubal-Caim questionar a Noé. Não é você o filho de Lameque, aquele a qual Deus fala? Ou seja, se Deus falava por Noé, mas não falava por Tubal-Caim, que era descendência de Caim, ou seja, existiam os filhos de Deus e existiam os filhos dos homens. Então, eu concordo plenamente com você. Discordo completamente dessa linhagem. Eu nunca consegui entrar no meu coração essa... Ela não consegue ser confirmada, né? Não consegue naquilo que a gente vive e a linha que Deus traz para nós. Até porque, então, seriam que anjos? Os anjos que estão ao redor do trono de Deus? Não, eles não desceram. Seriam os anjos caídos que Satanás trouxe, essa parte com eles? Não, já que Satanás estava ao redor da terra. Então é muito bom essas dúvidas, porque tem gente que pega qualquer vídeo do YouTube e acha que tá entendendo, né? Daí é perigoso, por isso que eu falo. Tudo bíblico, para uma visão ampla daquilo que Deus quer fazer. Assim, a questão dos anjos é muito raso. E é essa a finalidade desse estudo, tirar toda a distorção, né? Sabe, gente, eu estou passando com uma experiência tremenda com Deus, entendeu? O primeiro dia de aula, eu não falei, eu acordei do nada, era um pouquinho antes das 3, do nada, eu nunca sou de acordar, não sou de acordar para orar, vou falar a verdade, não acontece comigo, exceto quando eu tenho algo importante, aí sim, se você é acordado com frequência para orar, é sinal que Deus está colocando algo importante na tua mão, entenda isso, né? Por isso que eu não vou maquiar aqui e dizer nada. Aí aconteceu, nunca fui assim tanto é que eu não sou de ter visão de nada, quando eu conto assim, sabe, é tremendo. E aí eu acordei um pouquinho antes das 3 e já me veio um nome bíblico, uma palavra, era um profeta, se não me engano, Miqueias. Veio assim Miqueias e daí veio todo um rolo assim, sabe, e eu fui ver e eu li, se não me engano são 5 ou 7 capítulos só, daí eu li de ponta a ponta, sabe, já me prontifiquei na hora, sabe, e aí eu orei, eu consegui absorver de Deus o que Ele queria, sabe, então, essa proximidade com Deus, se Deus está pondo algo na sua mão, você vai ter mais, então é assim que é a relação com Deus. Então, eu entendi ali, naquela madrugada eu entendi que o que realmente estava sendo começado é importante. E com isso eu entendo que peço a influência de Deus para que eu não traga nada aqui que venha a ser distorcido, porque Deus o livre eu ajudar alguém a se perder biblicamente, entendeu? Não é essa a minha intenção, né? E, sabe, é de Deus trazer conteúdos aqui, temas que são importantes para nós compreender a palavra de Deus. E isso eu achei bem importante. Por quê? Vai influenciar? Não vai. Mas talvez um dia você tenha que discutir a situação e aí você vai expor um quadro totalmente distorcido, entendeu? Sabe? E aí a gente vê que não compreende muito, né? Talvez transmite algo distorcido para alguém. Isso é muito importante. Por isso que é importante nós entendermos essa linha, sabe? Mais para frente nós vamos abordar, eu vou jogar lá nesse tema aqui, porque ele é grande, eu vou jogar lá a respeito de confirmação bíblica de que anjos não podem ter essa relação, nós vamos ver isso. Então a frequência de que essa linha de raciocínio é mais coerente e mais confirmada é maior ainda, certo? Vamos ver lá o seguinte, esses filhos de Sete são os chamados setitas, né? Que veio lá dessa linhagem, não tendo relação com esses anjos caídos. Pode falar, irmã Cláudia. É interessante a gente ver que o que a Bíblia não relata é porque não tem uma importância para a nossa vida. Mas quando ela relata alguma coisa, é para a gente procurar saber. Que é importante. E deixa claro que as mulheres são bonitas. Já tem um dizer que fala assim, você acha que Satanás vai se apresentar feio para você? As coisas do mundo são bonitas. A gente pensa essa porta que é Deus maravilhosa. A gente tem que ter mesmo ser de Deus, que nem tudo que é bonito é de Deus. Né? Bem colocado, irmã Paula. Tanto é que na Bíblia, no Jardim do Éden, né, o que relatou a respeito do fruto? Ele era bonito aos olhos, né? Desejável,
né? Olha o perigo daquilo que é muito, se apresenta muito belo, muito, né? Muito perfeito demais. Né? Então, foi por isso que eles foram engodados, provavelmente, né? E vindo aí a ter essa mistura. Mistura é uma palavra, é importante nós entender isso, por quê? Porque isso também traz uma clareza para nós hoje, né? Eu estava até conversando com o pastor a respeito disso e meus entendimentos a respeito disso. Às vezes a gente mistura as coisas mesmo, né? Vamos dizer assim, hoje você cria, né, o seu filho num lar cristão, né, na bênção de Deus, né, instrução, teu filho, tua filha, né? E o que ele sai? Às vezes ele não sai com esse entendimento completo. E aí, toma para ela, né, alguém de uma outra linha, de uma outra religião, de uma outra situação, né? Eu tenho na minha família pessoas, né, pessoas que cresceram, eu vi crescer de menino, de menina, né, e se envolver com pessoas que casar, né, constituir família com pessoas de outra religião, umbanda e tudo mais. Aí você fala assim, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Não vai porque é mais difícil. Se é difícil nós hoje, que somos pais, que somos, né, mães, já temos nossa ligação já com o nosso cônjuge, que está andando junto. Se é difícil nós ganhar alguém de fora, você imagine alguém que tomou para si um cônjuge ou uma esposa, né? Ou um esposo que é de outra linha, de outro raciocínio, de outro tipo de pensar, de outro tipo de agir. Outros interesses na vida dele correm, né? Às vezes não vou nem... Vamos tirar a linha de religião. Digamos que nem seja tanto essa influência. Às vezes já foi evangélico, mas o que acontece? Está longe. Não professa mais, não busca mais, não está nessa linha, nesse raciocínio. Não é mais importante para ele. Já vi muita gente, passou amigos, pessoas que eu tive proximidade, assim, que tiveram problemas. Não... Reinaldo, eu sei que você é da igreja, ora lá, o meu casamento é assim e tal. E a gente vê por quê que está assim. Porque se envolveu, né? Porque achou que podia ganhar um cabo de guerra que não ganhou, entendeu? Salva algumas pessoas? Salva, claro que salva. Às vezes salva situações que Deus coloca, é diferente. A gente vai ver muito no nosso estudo situações em que Deus permite para que seja feito algo grande. E tem coisas que não. Tem coisas que é nós mesmos que somos tinhosos, inventamos para a nossa vida e é problema para o resto da vida. Está entendendo? Aí se separa aí, né? Tem todas as situações que acontecem, por quê? Porque nós não prestamos atenção na palavra de Deus. Se eu prestasse atenção na palavra de Deus, desde a minha meninice, eu tinha cometido meus erros? Não. Né? Eu já sou divorciado, gente. O Gustavo é filho de um primeiro casamento, uma outra situação, né? Nós temos para trás as situações que a gente, as burradas, né? As cabeças, né? Batidas, mas tentar consertar isso e com uma urgência transferir para os filhos da gente, com uma urgência transferir para os nossos pequeninos, né? Presta atenção nisso, né? Se você vai ser abençoado, vai ser... Porque a palavra mesmo está falando, aqueles homens, aquelas pessoas, os filhos de Deus relatados ali, são as pessoas da linhagem de Sete, que prestavam mais atenção na palavra de Deus, prestavam mais atenção no que Deus tinha para eles. Né? Na época não existia palavra, mas prestavam mais atenção na direção de Deus para a vida deles. Tanto é que, se vocês leram aquelas linhagens ali de nasceu, de morreu, de viveu tantos anos, gerou isso e aquilo, você vai ver que diz lá assim, um deles que nascem ali começou a ser aclamado, adorado o nome de Deus. Vocês vão ver isso. Por quê? Porque realmente estava já sendo esquecido já, né? A vontade de Deus na vida do ser humano. Amém? Até aí? Amém. Fechou lá, né? E aí, vamos dizer lá, mas tá bom, você explicou a respeito dos anjos, tal. Se não eram anjos, então quem que eram esses nefilins? Quem que eram esses gigantes, né? Quem que era? Quem que arrisca acertar lá agora?
né? Já que não era anjo com a humanidade misturada, quem que eram esses nefilins? Né? E nefilins é uma raça clara de pessoas gigantes, pessoas, né? Com outras, sai da aparência normal da estatura humana, né? Tem alguma coisa pra falar? Pode mandar lá, Vitor. Eles não vão para a linha de Golias, não? Golias não é o último nessa linhagem aí? Davi vai e derrota e acaba com essa linhagem? Justamente, vou falar de novo. Por estar muito próximo de Adão, que teve uma influência direta com Deus, notem que Adão foi soprado na sua narina, certo? Alguém soprou na tua narina para você viver? Não, né? Foi Adão que foi soprado, certo? Olha a influência de Deus. Então, dentro dessa linhagem, saía pessoas muito maiores, pessoas gigantes, realmente como é relatado na Bíblia, mas também não com uma estatura tão grande. Mas foi relatado dentro desse verso que esses gigantes são pessoas que fizeram uma grande diferença na história também. Então tem esse comparativo. Pode ser e está relatando, está falando a respeito de pessoas grandes, né, com estaturas maiores, mas também está sendo junto dentro aí desse vamos achar o texto lá onde que está escrito lá. Quem que acompanhou lá? Verso 4, obrigado. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, de renome na antiguidade. Olha só. Então, da mesma forma que traz o verso 2 a respeito da mistura das raças, né? No verso 4 está deixando bem claro que veio esse gigante. Alguém tem a tradução Nefilim ali? No lugar de... Onde que está lá, pastor? No verso 4, né? No verso 4. Diz aonde lá? Como é que diz lá? Como é que diz lá? Naqueles dias havia o Nefilim. Aí, ó. Ou seja, a palavra Nefilim, ela foi colocada ali para relatar que eram diferentes, gigantes. Gigantes como? Estatura? Sim, mas também de renome. Pessoas que lutavam bravamente. Pessoas que eram vorazes na luta. Porque uma pessoa apenas lutar é uma coisa. Mas uma pessoa lutar... Né? Quem já assistiu lá o Troia? Quem já assistiu? É clássico. Se você assistiu um filme de história, é clássico você assistir Troia. E Troia tinha Aquiles. E Aquiles ele não se destacava dentro do povo que lutava. Pode ver, gente, ele não era nem rei. E se ele lutasse, o povo estava ali com força, com garra. Ele transmitia aquele desejo de tirar vidas dele. Ele transmitia aquilo. Ou seja, era um homem de renome. Se existiu ou não, não sei, mas a história conta que foi renome. Ou seja, pessoas dessa linha... Pessoas que lutavam dessa forma, pessoas que eram predominantes na sua história dessa forma. Por isso está falando ali gigantes, ou nefilins, como em outras traduções. Lá como tem a luta de Davi e Golias, fala, né, que ele lutava desde a sua mocidade, ou seja, ele já vinha era praticamente, tipo, a composição humana dele era lutar, era guerrear, era vencer batalhas, entendeu? Por isso que era temido, né? Vocês viram que Golias, ele era temido. Até que ele gritava lá e desafiava o povo e ninguém... A palavra não relatou que alguém se levantou lá e lutou e perdeu, não. Ele ficou clamando lá e buscando alguém. E aí, veio um menino, né? Coisas sobrenaturais. Aplicada, Deus colocando a mão no meio da humanidade. Amém? Compreendido lá esses gigantes, esses nefilins, né? Vamos dar clareza maior ainda. Pode falar, irmã Cláudia. Os gigantes surgiram depois, no caso que os filhos dos homens tomaram os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. A partir daí que veio os gigantes, né? Aqui diz aqui, né? Que
Havia aquele tempo gigantes na terra. Outros na terra também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E delas geraram filhos, e esses eram valentes. Quer dizer que depois que eles tiveram com as filhas dos homens, que surgiram gigantes? Não necessariamente, porque olha como diz o texto lá, olha só. Ora, naquele tempo haviam gigantes, né? Na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Tá vendo? A confirmação de que não teve nenhuma situação de mistura de celestial com a humanidade, gente. Tá vendo? A própria palavra está relatando. Já existia gigantes antes. Lá, né, construído a terra lá de... Aí eu sempre troco o nome lá. É porque eles queriam pegar os anjos, né? Daí foi destruído, não foi? Isso, mas isso aí é uma sodomia, né? Isso daí é a corrupção, né? É. É, bem mais pra frente. Mas. Isso. Até o ponto de vista do Vitor é usado essas passagens aí para confirmar, né? Que só porque o povo de Sodoma e Gomorra queria possuir os dois anjos, violentar os dois anjos, né? É por isso que vai se confirmando essa materialidade de anjo para que pudesse ter relação com as mulheres. Mas nós temos que entender que anjos, eles são assexuados, eles não têm sexo, certo? Então, provavelmente aqueles anjos podiam ter uma postura humana de homem ou de mulher, tanto faz, né? Mas não, ele é assexuado, ele não tem contato sexual. Então, provavelmente, eles queriam violentar. Mas se isso fosse possível, daí era outra coisa, né? É por causa da corrupção daquela nação, né? Eles eram muito... Por isso Sodoma, por isso sodomia. A gente já ouviu falar da palavra sodomia? É muito relacionado a isso, ao sexo desenfreado, essa deturpação, entendeu? Sexual. Porque, na verdade, é o que mais desliga a humanidade de Deus. Essa deturpação. Porque vocês podem ver que tem distorções bíblicas que vai falar que o fruto lá no Éden não era o fruto, né? Quem que já ouviu falar disso daí? Eu já. E não era o fruto. Que era a relação sexual que mostrou para eles a verdade. E na verdade isso é tudo distorção. Na verdade nós temos que entender isso. Que o inimigo ele trabalha desde cedo, já distorcendo, ele vai distorcendo. E ele quer colocar o sexo como abominável, como algo que não é aceito por Deus. Claro que não é aceito. Se for como Sodoma e Gomorra, então acabou. E é muita distorção, né? Porque até em si, se você for assistir até na própria Netflix, tinha um filme relacionado a isso, que era Noé, que falava que os anjos ajudaram ele a construir a arca. Ou seja, de uma teoria de uma pessoa que colocou ali, muitas pessoas que assistiram ficaram com aquilo na cabeça que é aquilo pronto. Que os Néofilis ajudavam. Que nós temos que entender que filme e novela não ensina a Bíblia. Filme e novela são... Pode usar como um enredo a palavra de Deus, né? Mas enredo é uma coisa, que você usou uma história. Enredo é isso. Mas se ela é verídica nos detalhes, aí é outra coisa. Tem que cuidar dessas distorções. Claro. E as pessoas querem o quê? Quer romance, quer drama, quer luta. Tem muito acréscimo. Eu parei para ver uma vez, o Pedro que coloca mais. E eu vi, mas isso daí não dava. Era sobre a menina que desobedeceu e se envolveu com o rei e tal. Mas não tem isso. Só que eles querem acrescentar para que o telespectador tenha mais conteúdo, prenda mais, né? Quem gosta de um romance vai ficar preso. Quem gosta de uma guerra vai gostar porque tem luta, tem batalha. Quem gosta de toda uma situação é para prender. Na verdade, são adicionados esses quesitos. Fala lá, irmão Paulo. Só para poder compreender bem aqui, que fala que as filhas dos homens tiveram relação, né? E daí esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. Já está trazendo para a linhagem de Davi, porque a gente consegue compreender aqui dentro que vem falando que os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. E Davi vai falar, faça toda a iniquidade da minha mãe, lá então a gente já consegue compreender que aqui estão falando de gigante e já está falando lá de Davi.
Tem toda a linguagem, isso mesmo. Quando ele relata isso daí, até mesmo porque, se eu não me engano, eu não sei quem é o pai ou é a mãe de Davi, que são dessas linhagens. Eu não sei separar, eu não lembro direito, né? Mas um foi da linhagem de Caim e um foi da linhagem de Sete, entendeu? Aí gerou essas duas linhagens, uniu e gerou Davi, né? Mas ele fez a diferença, por quê? Né? Só que traz um peso para ele. Traz peso porque ele tem que lutar contra aquilo. Pode ver quantas coisas, né? Ele cometeu atrocidades tremendas, mas é mais bem visto por Deus, por quê? Porque o coração dele era mais próximo. O arrependimento dele era mais breve, entendeu? Então essa proximidade com Deus é que foi genuíno, foi que fez a diferença na vida dele. Amém? Bem colocado, hein, irmã Paula? Bem colocado mesmo. 6:3, e nós vamos fechar aí, eu acho. Vamos ver lá. 6:3 diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que vocês entendem aí? Seus dias serão 120 anos. Está sendo traçado aí o limite de tempo que o ser humano ia viver sobre a terra? Não, né, irmã Sema? Eu vi ela fazendo assim, ó. Não. É isso? Não, né? Alguém tinha algum outro entendimento ou passou despercebido aí? Quer relatar alguma coisa? Não, né? Aí está sendo colocado já o quê? O que está acontecendo aí? Aí Deus ele já está vendo que está se corrompendo a humanidade de novo. Quando se misturou a linhagem de Sete com a linhagem de Caim, que era distante de Deus, ele começa a ver que a humanidade está se perdendo. E aí o que ele fala? Não serão os seus tempos, né, mais que 120 anos. Isso estava sendo já decidido ali, né? Nesse ponto, a Bíblia relata que está sendo decidido que viria o dilúvio já, certo? Não tem relação ao tempo em que o ser humano, que o homem ia viver sobre a terra, certo? Entendam isso. Entendam que o tempo que o homem ia viver sobre a terra está diminuindo. Quem teve uma avó, uma bisavó, uma tataravó que viveu um pouquinho perto de 100 ou mais que 100? Irmã Sema, Elisângela, irmão Oda. O último tio por parte de pai, né? Ele, agora em julho, ele vai fazer 105 anos. Corajoso. Eu já tô cansado já de viver. 40 anos. Ele carrega lenha, corta lenha. Olha, é forte. Trata a galinha. Diga lá, Vitor. A bisavó do meu tio Robson, que é o esposo da Cláudia, que comeu a irmã Letinha, 6 anos, pega ônibus, vai no médico. Olha, lúcido, né? Porque uma coisa é você viver 150 anos, mas, né? Nós conhecemos uma senhora, né, Elisângela, que ela perdeu totalmente a noção do tempo, da terra, entendeu? Ela está em outro mundo, a cabeça dela. Ela não conseguiu sobreviver depois que o esposo faleceu, foi forte para ela aquilo, então perdeu todinha a lucidez. Hoje ela não consegue conhecer nem a filha dela que está morando com ela. Não consegue. A filha dela teve que ir para a casa dela, para cuidar mais dela, e tem dia que ela acorda, ela não conhece a própria filha. Então, sabe, com lucidez é outra coisa, né? Então, notem que ele foi se diminuindo. Então, hoje, quem dera hoje a gente viver até 80, 90, não, acho que não chega a isso. A comida, tudo, diga lá, Elisângela. Hoje tem a pessoa mais assim, idade, é uma japonesa e ela tem 119 anos e ela é viva. Olha. Não sei se ela é lúcida ainda, mas parece que esse ano ela vai fazer 120 anos ou 119. Olha. Por quê? Porque a cultura deles é até diferente, né? Você pode ver que os nossos são um povo que são mais retirado, mais sítio, né? Vive uma vida mais natural. Então entenda que a maioridade veio de Adão e nós estamos perdendo isso por quê? Pela distância do tempo, né?
A distância com a relação tanto com Deus e tanto com a humanidade, ela desfavorece. Pode ver que quando a terra foi amaldiçoada por causa dos feitos do homem, por causa do erro de Adão, o que aconteceu? Tudo agora vai corroborar para que você viva menos, para que você se distraia mais, para que você preste menos atenção em Deus. Tudo. Você pode ver. Às vezes eu entro na firma assim e fico olhando, né? Aqueles maquinários enormes, né? Navio flutuando, metal flutuando, já se viu. E aí você pensa assim, poxa, aonde o ser humano foi? O ser humano quer ir longe, joga naves espaciais para fora e está querendo alcançar a estrela mais longe de todas. E aquilo que está tão próximo, tão acessível, ele não quer, que é Deus, né? Ele está, sabe, olhando muito para fora, entendeu? É importante? Claro que é importante, mas a tal certo ponto, né? Depois a gente só se perde. Amém, irmãos? Eu acho que fechou aí para nós não avançar, né? Então falamos do dilúvio, fechou aí no seu tempo de vida, 6:3, né? Que fala a respeito de é uma alusão ao tempo em que ia se findar aquela raça ali, e Deus, o plano dele era continuar a partir de Noé, né? E os seus filhos. Amém? Vamos se pôr de pé então? Fechar aí, né?